preparando nosso projeto para os testes. Agora a gente vai criar, né, dentro do nosso projeto um novo controller que vai servir como uma API com dois métodos principais, que é o update e o destroy. E esse controller tem como função ali criar, deletar e etc. com os enemies, tá? Com inimigos, né? A gente vai criar uma tabela de inimigos, seriam os vilões aí do nosso jogo, certo? Então, para gerar esse controller, basta rodar Rails G Controller Enemies, e agora passando o argumento dos dois métodos que a gente quer que ele gere, o update e o destroy. Depois a gente passa alguns comandos para não ter helper, não ter assets, também para não ter testes de controller, testes de view, e também para ele não gerar as rotas, certo? Quando você rodar tudo isso, ele vai gerar o controller desse jeito, ó, enemies controller com o método update e destroy. Update para atualizar o inimigo e destroy para destruir, né, para deletar no banco de dados. São justamente esses dois métodos que a gente vai testar, certo? Com os nossos testes de request. Agora, depois de fazer isso, a gente vai gerar um model, né? Ainda não existe no banco de dados essa tabela enemy, e a gente vai gerar rodando Rails G Model Enemy. E aí a gente vai ter os atributos name, power base, power step, level e kind. Bem parecido, né, com a nossa arma, porque o inimigo vai se comportar da mesma forma, ele vai ter um poder inicial e esse poder vai evoluindo de acordo com o level dele, certo? E o kind é o tipo desse inimigo, se é um dragão, um zumbi, seria um orc, um goblin, qualquer coisa que você queira colocar. Então, roda o comando para gerar esse nosso model e no final a gente vai ter um model vazio assim, ok? Depois disso, a gente vai atualizar o banco de dados. Depois de gerar um model, ele gera uma migrate e a gente precisa rodar o migrate e aí vai aparecer para você que a tabela foi criada, certo? Criamos então a tabela de inimigo e agora a gente vai trabalhar em cima desse model para incluir algumas validações, alguns métodos, nada muito diferente do que a gente já fez anteriormente. Veja bem, nesse model a gente vai colocar o kind, né? A gente está colocando ali, a gente usou um enum, né? Para dizer que ele pode ser do tipo Goblin, Orc, Demon, Dragon. Você pode colocar outros se você quiser. Também estamos validando o level, né? Vendo se ele é maior do que 0 e menor do que 99, menor ou igual a 99, igual a gente fez com o nosso herói. Também estamos validando a presença do nome, do Power Base, Power Step, Level e Kind, ou seja, esses campos são obrigatórios para esse nosso model, ok? Também estamos criando um método que eu mandei você criar em um desafio do herói anterior, que é o Current Power, ou seja, o poder atual daquele inimigo. Antes a gente tinha o Current Power da arma, né? Para calcular a gente tem o Power Base, depois a gente extrai um ali do Level, para ele não somar o Power Step no Level 1, depois a gente tem vezes o Power Step. Ou seja, conforme vai subindo o level, a gente vai acrescendo ali o Power Step. Beleza? Depois de preparar o seu model como eu preparei aqui, você vai para o controller. E aqui começa a parte interessante da nossa API. Aqui a gente vai colocar métodos auxiliares, tá? Então a gente vai ter um método chamado setEnemy, que vai rodar sempre que alguém chamar alguma action do nosso controller. Porque a gente não tem index, show, nem nada assim, então não tem problema. Se tiver, a gente teria que dizer que é só para rodar, por exemplo, no show, no destroy e no update, certo? Então, ó, com esse before action do setEnemy, sempre que tiver uma chamada, a gente vai ver qual foi o ID passado, né, nessa chamada para API, e aí a gente vai usar ele para encontrar o enemy no banco de dados. Veja ali no setEnemy, a gente está chamando enemy.find e passando o params ID, que é o parâmetro de ID que ele passou para a gente. Através disso, a gente vai setar uma variável de instância chamada enemy. E ali embaixo tem um comando um pouco curioso, que é o rescue. O que esse comando faz? Se eu passar um ID inválido, ele não vai encontrar nada. Isso faz com que o Active Record levante um erro chamado record not found, não encontrou o erro, não encontrou o record, certo? Então, como a gente está trabalhando com uma API, eu não queria que ele só levantasse esse erro, eu queria que ele devolvesse via JSON a mensagem correta, né, para a gente conseguir receber isso na nossa
chamada API e interpretar que houve esse tipo de erro, certo? Para receber a mensagem de erro e tudo mais. Então, caso dê esse erro na primeira linha, né, no enemy find, o Rescue vai capturar esse erro, não vai deixar ele travar a aplicação, e ele vai dar o render JSON, que é o comando para renderizar um JSON, renderizar, né, um JSON para nossa API como resposta, passando como mensagem o e.message. Esse e.message seria ali o argumento que é passado para o Active Record not found, certo? E o status é o not found, que é o 404, o famoso 404. Depois disso, lá no mesmo controller, né, no enemies, você vai alterar o update que você tinha que estava vazio para esse outro update. Só voltando aqui um detalhe, tem também o método enemy_params, tá? Que seria os parâmetros do inimigo. Aqui no caso a gente tem o name, power base, power step, level e kind. Ou seja, é só um filtro dos parâmetros que a gente recebe pela web para não deixar quem for chamar a API mandar qualquer filtro, por exemplo, mudar o ID, mudar qualquer coisa assim que ele não deveria poder mudar, certo? Então a gente usa o enemy_params, que depois vai ser usado no update, etc. Voltando ao update, aqui a gente tem então, ó, um if enemy, esse enemy foi setado no set enemy, com o update e o enemy_params, ou seja, vamos atualizar aquele record que foi setado, passando para ele esse enemy_params, que seria lá aquilo que a gente viu, name, power base, power step, etc. Dando tudo certo, né, a gente vai dar o render JSON, devolvendo esse enemy com o JSON, ele vai traduzir isso para JSON para a gente, com status 200, ok. Caso dê errado, por isso fica dentro de um if, né, caso o update dê errado, ele retorna ali, ele não vai retornar verdadeiro, aí a gente vai renderizar um JSON passando os erros, né, o @enemy.errors, ou seja, os erros que foram gravados ali no model pelas validações, ok? E também vamos devolver o status de entidade não processada. Bem simples, né? Agora no destroy, a gente vai colocar o seguinte, ó, enemy destroy, que é bem simples, e vamos devolver o head 204, que é o status de no content, ou sem conteúdo, mas é o status que deu tudo certo. Então basicamente a gente vai rodar isso e provavelmente vai dar certo. Ah, Léo, mas e se o enemy não tiver setado corretamente, né, o ID veio errado? Aí ele vai ser pego lá pelo aquele rescue que a gente viu no set enemy. Se o enemy está preenchido com @enemy, provavelmente vai dar tudo certo, ok? Mas é só um exemplo para o nosso teste de API. Então, lá nas suas rotas, você precisa adicionar então as rotas para o update e destroy. Então você vai lá, vai adicionar o resources, enemies, only, update e destroy. Você vai colocar as rotas para a gente. E para finalizar, quando você gerou seu módulo, foi criado automaticamente uma factor, né? Uma factor para os inimigos. E a gente não preencheu ela ainda. Então você vai substituir aquela factor por essa factor, que é basicamente colocar um nome aleatório, um power base aleatório, power step aleatório, level aleatório e o kind aleatório. Exatamente igual às outras factors que a gente tinha. Então você substitui esse cara também para que a gente possa utilizar lá no RSpec. Beleza? Então pronto, vamos aos nossos testes, aprender a criar testes de request em APIs. Te vejo na próxima parte.